Pode ser que o sol pela manhã não volte a aparecer. Pode ser. Vocês que não vêm nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom. Pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. De confiar em ti, confiar em ti. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você, está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. Boa noite, está começando mais um programa Palavra Viva, programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró, aqui dentro da nossa programação dos Batistas na TV, né? É um prazer estar de volta aqui com vocês na TV Mossoró, que para quem está nos assistindo aí no canal aberto, né, é o canal número 7. Para quem está na TV a cabo, é o canal número 24. Então, agora é a hora perfeita para você ligar para o seu familiar aí, para o seu vizinho e dizer, olha, liga lá na TV Mossoró que começou o programa Palavra Viva lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró, tá certo? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, pela graça do Senhor, para fazer esse programa. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu queria convidar você que está em casa a fazer uma oração conosco. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos pedir para que Ele venha ser conosco e nos ensine grandes verdades no programa de hoje. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui mais uma vez para juntos fazermos esse programa, Senhor Deus, para levar às pessoas que estão aí em casa mais informação, mais conhecimento sobre a Tua palavra, que o Senhor esteja nos instruindo, que o Senhor esteja nos ensinando através de cada bloco desse programa, através de cada matéria, através de cada coisa que nós teremos aqui, e que o Senhor fale, Senhor Deus, aos corações de todas as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. Esse é o nosso pedido. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Então, como você já está acostumado, todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas, nós estamos aqui com um tema diferente. Todos os nossos programas vão tratar sobre temas diferentes. Na semana passada nós falamos sobre fé, que é um tema muito importante. Na primeira semana nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, né? E hoje o nosso tema é pecado. Daqui a pouquinho que a Eliane vai estar aqui explicando para vocês, falando para vocês mais sobre esse tema. Mas eu quero lembrar vocês da nossa enquete. Você também já deve saber que toda segunda-feira nós temos uma enquete muito especial aqui no nosso programa. Se você sabe a resposta da nossa pergunta, eu vou fazer a pergunta agora, você vai ligar para o nosso número e você vai concorrer, deixa eu primeiro falar do prêmio, certo? Você vai concorrer a esse livro aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, não sei se dá para pegar aí na imagem, e essa Bíblia Sagrada, tá? Sendo que junto com esse livro vai vir um DVD de presente para você também. Tudo isso é um brinde, um apoio da Logos Informática, que tem nos ajudado aqui, que está dando esse brinde para você que está aí em casa, tá certo? Ganhar. E a pergunta da nossa enquete hoje é, preste atenção, a pergunta é, quem disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Você sabe quem foi que falou essa frase? Eu vou repetir. Quem foi que disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Se você sabe a resposta, então você vai ligar para o nosso WhatsApp, que é o 986336215. Vou repetir, 986336215. Você pode falar também, você pode ligar, que vai ter uma equipe aqui para lhe atender, tá bom? E você diz a resposta. Ou você pode falar via WhatsApp. Você só precisa se identificar com o seu nome, tá? Que é pra gente saber quem é você. Então, para participar é muito fácil. Lembrando também que o nosso programa tem um canal aberto com você que está em casa, que é a nossa interatividade. Você pode opinar, você pode falar tudo o que você pensa sobre o tema que nós estamos discutindo hoje. E no final do programa, Felipe vai ler para vocês suas participações. Felipe já está aqui nos nossos estúdios, né? E daqui a pouquinho, no final do programa, ele vai ler a participação de você que está em casa. Então vai no Facebook, escreve lá a sua opinião e no final você digita hashtag Palavra Viva CBM. Hashtag Palavra Viva CBM, tá certo? Então, no final do programa, você participando, a gente vai colocar a sua opinião aqui. Agora eu quero passar a palavra para ela, que vai nos falar um pouco sobre o tema do programa de hoje. Eliane, é com você. Boa noite. Eu não sei o seu nome, não sei quem você é, não sei a sua personalidade. Não sei a escolha que você fez hoje pela manhã, ou mesmo as escolhas que você fez durante toda a sua vida. Mas eu sei algo sobre você. E sei algo sobre mim também. O que eu sei é que em algum ponto da sua vida, presente ou em um passado distante, você errou. E pior, você teve consciência disso. Teve plena consciência da sua imperfeição. O tema do programa de hoje é esse. É sobre erro e errar algo específico. Errar o alvo. O tema do nosso programa de hoje é sobre pecado. Nesse momento, eu gostaria de falar com você que já teve consciência disso, ou mesmo que você não teve. Falar sobre como o nosso programa está cheio de novidades, está cheio de elucidações sobre esse tema. Certa vez, há muito tempo atrás, quando a humanidade foi criada através de Adão, por Deus, ele, desobedecendo uma ordem de Deus, pecou e se escondeu do Criador. O mais interessante é que a síndrome de Adão povoa todos os dias, povoa o nosso povo todos os dias, está em nós todos os dias. Essa síndrome de Adão é o pecado que atingiu a matéria através das guerras, através das doenças e enfermidades e também atingiu o campo espiritual, através da nossa morte espiritual. Por isso, apesar desse tema ser um pouco desconfortável, nós precisamos falar sobre ele, porque ele nos iguala. E nós começamos a nos ver como realmente somos, falíveis, finitos e pecadores. Mas não pense que a história acabou por aí. O próprio Deus, Criador do céu e da terra,
enviou a solução. E assim como esse programa, essa história está só começando e vamos apresentá-la a você. Vamos apresentar o Evangelho. O Evangelho, assim como muitas palavras do nosso cotidiano, é grega, mas foi inserida na língua portuguesa. Significa boas novas. E que boas novas é essa? É que apesar do pecado, Deus enviou o seu Filho Jesus. E através dele, através da graça dele, pôde nos dar a vida eterna. Se você está curioso, como eu falei semana passada, eu estou falando novamente, assim como eu estou curiosa, continue nos assistindo e assista o que a palavra viva do Senhor tem para dizer sobre esse tema para você. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Muito bem, você viu aí essa maravilhosa explicação sobre o tema de hoje, que é pecado. Você quer entender um pouquinho mais sobre pecado? Você quer entender o que a Bíblia fala sobre isso? Então, não perca o nosso programa de hoje, não mude de canal, fique aí com a gente, porque você tem muito a aprender. Eu quero chamar um clipe agora de um grupo norte-americano com uma mensagem fantástica. Eu, traduzindo para o português, o nome da música é Tenha Misericórdia de Mim, Senhor. Então, nós vamos assistir agora a esse clipe. Eu convido você a prestar bastante atenção no clipe, na música e também na letra dessa canção, tá certo? Eu volto já. I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken and a contrite heart you won't turn away. Have mercy on me, have mercy on me, because of your steadfast love. I need your mercy, Lord. Pour out your steadfast love. Father of mercy, you gave your Son to make atonement
a broken and a contrite heart, you won't turn away. No, have mercy on me, have mercy on me, because of your steadfast love, because of your steadfast love. Muito bem, você acabou de acompanhar aí o clipe Tenha Misericórdia de Mim. Eu espero que você tenha gostado. Bom, o nosso programa tá só começando, tá certo? A gente vai fazer um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta com muito mais. No próximo bloco vai ter o Povo Responde, esse quadro que você também já tá familiarizado aí em casa. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí. Olá pessoal, quero falar sobre Palavra Viva, um evento que acontece aqui na Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu quero encorajar você a buscar esse tipo de evento, é um lugar onde as pessoas aprendem a Palavra de Deus e se submetem à Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Nós também precisamos ter essa consciência de que somos homens e mulheres mortos. Nós já não vivemos mais. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós já negamos a nós mesmos, nós já tomamos a nossa cruz e nós já estamos o seguindo. Nós não temos mais nada que ver com esse mundo. A nossa esperança e o nosso prazer estão no Senhor. É na sua presença que a gente encontra plenitude de alegria e é na sua destra que nós encontramos delícias perpetuamente. O mundo, eu posso declarar sem medo de errar, de que o bem eterno que nós fazemos para as pessoas é muito mais importante que o bem passageiro e material e daqui. Ora, não foi Paulo que disse, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles? E que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que se vê passa. O pão que a gente dá para o pobre passa. A fome que o pobre sente agora passa. O cuidado que a gente tem para o mundo passa. A nossa cultura se deteriorando é uma coisa terrível, mas passa. Mas o que não se vê, nunca vai passar. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Voltamos, foi rápido, hein? Esse intervalo aí do Congresso Palavra Viva, que inclusive você não pode deixar de se inscrever, que vai estar muito bom, tá? Ao longo das semanas, a gente vai falando mais sobre esse congresso que você acabou de ver aí no nosso intervalo. Mas eu tô aqui com Keliane, tá certo? Porque nós vamos, você que tá em casa vai ver agora o nosso quadro O Povo Responde, certo? Antes, deixa eu só fazer um lembrete para você que está em casa. Antes da gente falar do quadro O Povo Responde, deixa eu só lembrar para você que está em casa que você pode participar da nossa enquete, tá certo? Ligando para o número 98633-6215, respondendo a pergunta: quem disse o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Quem foi que disse isso? Você sabe? Liga pra gente ou manda o WhatsApp que você vai concorrer a esses prêmios que estão aqui, esse livro do pastor Hernandes Dias Lopes, mais DVD e essa Bíblia Sagrada, tá certo? E lembrando também da nossa interatividade, vai falando sua opinião sobre o pecado, se você tem alguma impressão ou sobre o que você vai, ou que você vai aprendendo aqui no programa. Vai no Facebook, digita o que você quer e no final você coloca a hashtag Palavra Viva CBM. Bom, nós
geralmente vamos às ruas, né? Vocês já estão familiarizados com isso. E nós coletamos a opinião de algumas pessoas sobre diversos temas. Como o tema do programa de hoje é pecado, nós fomos às ruas entrevistar as pessoas sobre o que elas acham que é pecado. E é interessante que as pessoas elas têm uma reação toda diferente, né? Quando o assunto é pecado. Muita gente toparia dar entrevista sobre vários temas, mas quando se trata de pecado, as pessoas elas ficam mais envergonhadas, elas não sabem o que dizer, ou então elas não querem sequer dar entrevista. Você percebeu isso também, Keliane? Como foi? Nós fomos às ruas e assim, o objetivo principal desse quadro é a gente colher as informações sinceras das pessoas. A informação e a opinião sincera de cada um que está ali no centro. A gente geralmente faz essas reportagens, essa matéria no centro. E dessa vez aconteceu um fenômeno muito estranho, muito interessante. As pessoas elas tinham mais dificuldade de falar sobre o tema. Primeiro porque esse termo pecado denota muito uma religião, denota muito o cristianismo que foi colocado, né, nas nossas vidas através de toda a história. E é muito interessante porque a gente conversava com elas, a gente geralmente chega pedindo autorização para gravar, pedindo a opinião, e as pessoas se recusavam, ou então olhavam para a gente e diziam assim, tudo bem, vocês desligam a câmera e eu digo aqui. Outra pessoa falou algo interessantíssimo. Ele disse assim, eu não vou falar sobre pecado não, porque como é que eu vou falar sobre pecado se eu sou pecador? Eu não tenho propriedade nenhuma de falar sobre isso. Eu achei muito interessante, porque, querendo ou não, isso mostra a natureza humana, mostra quem nós somos, de fato, pecadores. E esse tema nos envergonha por isso, porque mostra quem realmente somos. E quando a gente percebe quem nós somos, dá isso. Teve gente também que falou assim, sobre pecado eu não quero dar entrevista não. Se você quisesse perguntar sobre a criminalidade em Mossoró, eu falava, mas sobre pecado eu não quero falar não. É interessante também essa reação das pessoas. É interessante porque as pessoas não se tocaram e elas não têm essa percepção, porque o pecado também faz isso, nos cega. As pessoas não perceberam que a criminalidade é decorrência disso. É decorrência do pecado. O que a gente está vivendo são o quê? A ausência, a separação total de Deus. O homem separado de Deus. Por isso que nós vivemos essa criminalidade, essa violência e etc. Por isso foi muito interessante nós irmos às ruas e coletar essa opinião. A gente resolveu falar isso para vocês antes de chamar o quadro, porque diferente dos outros temas que, apesar de ter alguma dificuldade, nós conseguimos rápido, em 30 minutos, 40 minutos, colher mais de 7 opiniões diferentes. Esse tema não. Demorou mais, porque as pessoas tinham essa dificuldade. Diziam, não liga a câmera não. Eu tenho vergonha de falar sobre isso. Então foi realmente muito interessante. É verdade. E agora você vai ver a opinião das pessoas que toparam conversar com a gente e também o pastor Alaná, que é o convidado do nosso Povo Responde hoje, falando sobre esse tema, tá bom? Confira aí, daqui a pouquinho a gente volta. Boa noite. Hoje no nosso programa Palavra Viva, nós vemos mais uma vez com o quadro O Povo Responde, o quadro onde nós vamos às ruas saber a opinião das pessoas sobre o tema do nosso programa. E o tema de hoje é o tema pecado. O convidado de hoje é o nosso querido pastor Alaná Romão Caldas, o pastor da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista em Mossoró, o pastor professor no Seminário Batista Teológico Potiguar, na área de Antigo Testamento e na área de Hebraico. Boa noite, pastor. É um prazer tê-lo conosco aqui nesse quadro. Boa noite, prazer nosso, Lídia. E se eu puder, de alguma maneira, contribuir com esse tema tão importante para qualquer pessoa. Pastor, então eu convido o senhor a assistir conosco a opinião das pessoas sobre esse tema que é tão pertinente, né? Que é o pecado. Então, por favor. O pecado é coisa que a gente faz, por exemplo. Eu tô aqui e vou bater em você. Aí isso eu tô pecando. O pecado é você não andar conforme a palavra de Deus, né, os ensinamentos de Deus. O pecado ele vai contra os ensinamentos bíblicos, né? Porque quando você não anda em obediência com Deus, leva o homem ao pecado. Por exemplo, a pessoa não temer a Deus, não ter respeito a Deus, a falta de conhecimento da palavra leva o homem a pecar. E a pessoa acha que é natural, né? O pecado. A pessoa que não conhece a palavra, aquela pessoa que não tem temor a Deus, ele acha que é natural pecar. Então o pecado é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, que a pessoa não observa, não conhece. A questão do pecado em si é uma questão que todo mundo tem que ter o discernimento do que é certo e do que é errado, né? Tem que conhecer não só a palavra, a Bíblia em si, mas saber que o pecado conduz a gente a fazer atos, a falhas.
e compromete a questão do nosso caráter, né? Então, a questão do pecado, hoje em dia, a gente conhecer o que é certo, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. Então, logicamente que a gente puder evitar certas situações, sabendo dissimilar o que é certo e o que é errado, com certeza a gente evitaria uma situação dessa, de sentimento de culpa, de erro, né? Que é equivalente ao pecado. Eu acredito que, como a Bíblia fala, né, o pecado separa o homem de Deus. E nós temos que viver uma vida reta diante dele, sabendo que todos os dias, infelizmente, estamos sujeitos a pecar, né? Mas sabendo que Jesus Cristo é quem nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Eu acredito que nós, enquanto homens como mulheres aqui na terra, estamos sujeitos a isso. Mas Jesus Cristo, ele pode nos libertar e nos salvar de tudo isso. A nossa consequência é a separação entre o homem e Deus, né? A Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E a morte eterna, né? Essa morte aqui não tem tanta consequência quanto vai ser a morte eterna, que será a separação do homem com Deus. Então, pastor, diante dessas respostas que nós colhemos nas ruas, da opinião das pessoas, eu queria perguntar ao senhor, o que é pecado? Boa pergunta, Lívia. O que é pecado? Pecado, segundo uma definição teológica de um grande teólogo, é errar o alvo. E é, na verdade, a rebelião ou a desobediência total à vontade e os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Isto é pecado. E de onde surgiu, pastor, o pecado? Ele sempre existiu? Como foi que... Muito boa pergunta. O pecado começou na eternidade. Um dia, um anjo muito especial, dotado de grandes qualidades, ele se ensoberbeceu. Ele se achou por demais e achou que era o cara, como diz aquela música, e decidiu pensar assim, ora, por que Deus é Deus sozinho? Por que eu não posso ser Deus de mim mesmo e ser eu o próprio governante da minha vida e fazer o que eu quero? Porque eu tenho qualidades e capacidades tal como Deus. E criou uma rebelião no céu, onde um terço dos anjos de Deus se voltaram contra o seu próprio Criador e se alinharam a este. Então a rebelião começou lá na eternidade. E aqui na terra, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, lá no jardim, no paraíso, no lugar espetacular e maravilhoso, um verdadeiro paraíso, ali o homem decidiu ouvir a voz do mal e não a voz do seu Criador. Ou seja, o homem decidiu se rebelar contra aquele que o criou, fazendo simplesmente o desejo do próprio coração. Então, o pecado surgiu aonde? Na eternidade do dia. Mas aqui no mundo, no Éden, no paraíso, com Adão e Eva. Então quer dizer, pastor, que eu sou pecadora porque herdei os pecados dos meus pais, os pecados dos meus avós? Sim e não. Sim e não. Vou explicar por quê. Sim, porque nós herdamos da nossa genética, da nossa constituição humana, desde Adão, o pecado. Mas o pecado dos meus pais não vem sobre os filhos. Talvez as consequências, mas não o legado em si. Porque ele pecou, ele foi um homem mau, então eu vou pagar o pecado do meu pai. Não é nesse sentido. Mas no sentido de que a natureza que foi transmitida desde Adão passou pelo meu avô, pelo meu pai e veio sobre mim. Então nós somos pecadores, não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E parece confuso? Eu vou repetir mais uma vez. Nós somos pecadores, não é porque pecamos, mas nós pecamos porque somos exatamente pecadores. E isso é uma consequência desde Adão e Eva. Por isso que Jesus não nasceu da vontade sexual de José e Maria. Foi intervenção divina. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, para que ele não nascesse com essa semente, com essa gene do pecado. Pastor, eu convido o senhor a vermos mais respostas do povo na rua, mais opiniões deles sobre esse tema. Pecado para mim é fazer o que é errado. Agora, às vezes, o que eu acho errado pode não ser errado para outra pessoa, né? Agora, injustiça, acho que fazer o bem não é pecado. Todo erro existe consequência. Você paga, acho que todo mundo paga pelos seus erros. Eu acho que o pecado só deveria ser considerado assim, quando a pessoa tem uma religião, quando ela segue aquela doutrina, e se ela acha que
que se ela deixar de seguir em algum ponto, aquela doutrina vai ser considerada pecado, essa disfunção, digamos assim. Mas se a pessoa não segue alguma doutrina religiosa, ela só deve considerar não o pecado, mas as coisas que a lei considera ilícitas, tipo, deixar de fazer alguma coisa só em virtude de lei. Se ela for atingir um bem de alguma outra pessoa, um bem da vida de alguém, entendeu? Então, eu tenho uma visão bem abrangente, assim, bem aberta do que seria isso. Por exemplo, eu não sigo nenhuma doutrina religiosa, mas eu não pratico coisas que vão prejudicar outra pessoa. Pecado é desobedecer os mandamentos que Deus determinou às pessoas aqui na terra, né? O adultério, né? Isso é um pecado. A traição é um pecado, né? Matar é um pecado, né? E várias mais coisas que vem acontecendo aqui no nosso Brasil. Pecado é fazer coisas erradas, coisas que Deus não gosta. As pessoas que procuram fazer coisas erradas, aí já é um pecado. É cobiçar a vida alheia, falar da vida alheia já é pecado, fazer o mesmo as coisas que as pessoas fazem é pecado. Tudo isso é pecado. Existe alguma pessoa que não peca? Mulher, quem é que não peca hoje em dia? Todo mundo peca. Só que as pessoas deveriam ter mais Deus, procurar buscar Deus, né? Tirar as maldades da cabeça, que é o que todos nós precisamos fazer. Tirar a maldade da cabeça, porque só em pensar a maldade já está pecando já. Pastor, como nós podemos perceber, algumas pessoas têm a ideia de que pecado são só algumas coisas que elas fazem. Por exemplo, pecado é só matar, pecado é só roubar, pecado é só trair. E qual é o perigo de a gente pensar assim, de que pecados são só essas coisas? São muitos e muito perigosos, porque é o seguinte, não existe para Deus pecadinho e pecadão. Literalmente, todos nós somos pecadores. Nós nascemos no pecado. Então alguém diz, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal, eu não trafico droga, eu não desejo mal a ninguém, etc. Então eu não sou pecador. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e pecado foi concebido desde o ventre da minha mãe. Por isso que o que nós fazemos só é consequência de uma natureza, de algo que é mais forte do que mesmo, que habita dentro de mim. É importante que eu entenda que eu não me torno mais ou menos pecador. Eu posso cometer mais ou menos erros, mas diante de Deus eu sou pecador. Por quê? Porque eu nasci no pecado. Existe dentro de mim, dentro de você, uma natureza pecaminosa, comprometida do pecado, que não comete pecado de manhã, de tarde, de noite. Até mesmo quando nós estamos dormindo, nós sonhamos com bobagem e com coisas erradas. Por quê? Porque nós somos pecadores. A gente sabe que no mundo terreno, pastor, o pecado ele traz diversas consequências. No mundo espiritual também é assim? Sem dúvida. E no mundo espiritual é terrível, pior ainda. Por quê? O que nós experimentamos no mundo terreno, as consequências, por exemplo, alguém que passa a vida toda bebendo, ela perdeu a credibilidade, ela perdeu a sua moral, perdeu a sua família, perde sua saúde, perde a vida. Consequência? O álcool. Alguém que envolve com drogas, com adultério, que envolve uma terceira pessoa do seu casamento, destrói a família, acaba com o casamento. Consequências terríveis, drogas, velocidade no trânsito, são consequências, mas tudo isso é decorrente de quê? O pecado que habita nele. E o que esse pecado faz? Ele nos afasta do nosso Criador. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades e os nossos pecados. E a maior, a terrível consequência é uma eternidade distante daquele que mais nos ama, Deus. Esta é a grande consequência do pecado, nos afastar e nos trazer uma total destruição por conta de viver distante de Deus. Não tem sentido. E o pecado faz isso. E como é que eu posso resolver esse problema, pastor? Como é que eu sou pecador e agora o que é que eu faço? Exatamente, esse é um assunto que vamos tratar no próximo programa, mas eu vou dar só uma deixazinha. Evangelho é uma palavra grega, como nós temos muita no português, como cardiologia, pediatria, ecologia, cronômetro. Evangelho é uma palavra que quer dizer boas novas.
E alguém pode perguntar, mas quais as boas novas? As boas novas é que apesar de eu ser pecador, Deus me ama e tem um plano para nos resgatar dessa situação do pecado. E o plano está em seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados e andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele dá um jeito em definitivo nesse mal que atormenta e separa o homem do seu Criador. O nome dele é Jesus Cristo. O sacrifício dele na cruz nos dá esta condição. Mas isso é assunto para um próximo programa. Amém, pastor. Nós agradecemos a sua participação. Foi muito bom e esclarecedor ter o senhor aqui conosco. Espero que Deus continue abençoando imensamente a sua vida e da vida da sua família. Espero que você que está aí na telinha, Deus te abençoe e te guarde e lhe faça refletir que a vida com Deus é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Até a próxima. Até a próxima. E com essa nós encerramos o nosso quadro O Povo Responde e queremos que você continue ligado conosco aí no programa Palavra Viva. E aí, você conseguiu aprender mais sobre esse tema, que é o pecado? Manda sua opinião pra gente, a gente quer saber o que você aí em casa tá achando do nosso programa. Vai lá no Facebook, dá sua opinião e no final você digita hashtag Palavra Viva CBM, tá certo? Lembrando que nós temos aqui, ó, esses brindes esperando por você que está em casa. Mas para ganhá-los você precisa participar da nossa enquete, porque nós vamos fazer um sorteio na próxima semana desses brindes aqui, tá certo? Uma Bíblia Sagrada, um livro do pastor Hernandes Dias Lopes e um DVD, tá certo? Tudo isso com o apoio da Logos Informática, que é quem está presenteando você aí em casa com esses prêmios. Para isso você precisa responder a pergunta: quem disse o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus? Você sabe quem disse? Então ligue pra gente, é o 98633-6215, esse é o nosso telefone, tá certo? Bom, chegamos agora àquele momento também muito especial do nosso programa, que é o PGM ao vivo. Você já sabe como é que funciona, nós vamos agora, com o comando do pastor Alaná, conferir o nosso PGM ao vivo, tratando sobre o tema pecado. Pastor Alaná, é com você. Obrigado, Thomas. Deus te abençoe e te guarde. É um prazer estar na sua casa, é um privilégio, é uma honra para nós você permitir-nos adentrar-nos à sua sala e ter esse momento de interação com a palavra de Deus. O pequeno grupo multiplicador, porque nós sonhamos e oramos para que toda a cidade tenha este pequeno grupo na sua casa, onde as pessoas se reúnem para orar, cantar louvores a Deus, compartilhar e estudar a palavra de Deus. E nós vamos fazê-lo como fazemos semanalmente nas casas aqui em Mossoró. Mas antes eu queria apresentar logo os nossos distintos e ilustres convidados, que temos dois. À minha direita está a irmã Riane, e que já é aqui da casa, já fez entrevista, é psicóloga, né? E para quem não conhece, é também minha esposa, né? É a minha esposa, ela é com muita alegria, muita satisfação. E também conosco está o seminarista Reuel. Seminarista Reuel, ele é da nossa igreja, está concluindo já está no último ano do seu curso do seminário, e é um prazer estar conosco. E Keliane, que você já conhece, e o Felipe, aqui da Interação. E o nosso pequeno grupo hoje, que está com um tema chamado Pecado, tem o seguinte texto. Vou pedir aí a nossa técnica para soltar aí na sua telinha. Olha só o que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Essa é a discussão de hoje sobre pecado. E a primeira pergunta que eu queria fazer aqui à nossa equipe é: Deus, por acaso, tem alguma limitação? Sim, não e por quê? De forma alguma. Eu acho que a gente precisa ter uma coisa muito fixa em mente, que se houvesse alguma limitação, ele não seria Deus. Ele não seria o único e verdadeiro Deus. É interessante também a gente lembrar dos atributos do nosso Senhor, né? Os atributos que são só dele, que são chamados específicos de Deus, que só ele tem e nós não temos, por exemplo, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Ele tudo pode,
Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele está no presente, passado e futuro. Ele é atemporal, porque ele é o único que é eterno, que nunca foi criado, por ser o criador de todas as coisas. Então, não existe nenhuma limitação, porque se existisse não seria Deus. E o texto mesmo fala que não é que... O problema não é esse. Exatamente, que o problema não é que a mão dele está encolhida. O problema não é que ele não pode salvar. O problema é outra coisa. E eu acredito que a gente, vai ver de forma mais específica. Exatamente. Interessante, ora, aí que está. Se Deus não tem nenhum problema com ele, o seu ouvido não está agravado, ou foi tomar banho de mar, ficou com o ouvido cheio d'água, ou porque ele se acidentou a mão, não posso estender e operar e fazer alguma coisa. Se o problema não é esse, qual é então o motivo por que Deus não age e não ouve? O motivo é o próprio pecado, né? Como a própria Keliane falou, não há nenhum problema com Deus, e sim nós, a nossa natureza caída. Então, por conta do seu pecado, na verdade, do nosso pecado, há uma distinção entre nós e Deus, e o próprio texto ele fala que as maldades separam nós de Deus, os nossos pecados escondem o rosto dele de nós, e por isso ele não nos ouve. Então, não há nenhum problema com Deus. O problema então, somos nós. Somos nós. Uma natureza Nossa pecaminosa. natureza pecaminosa, é isso. Porque ele é santo, Ele é santo, é Então isso. não há como haver comunicabilidade. Ok, muito bem, está muito bom. A terceira pergunta diz, os nossos pecados e iniquidades nos separam do Criador. É isso que o texto quer dizer. Coloca uma dificuldade, uma relação entre o Criador e a criatura, entre Deus e os homens. O texto diz claramente isso. Exato. Mas por quê? Porque, a Keliane acabou de citar agora, porque Deus é santo. A santidade de Deus é justamente aquilo que nos separa dele. A Bíblia nos diz no livro de Jó que nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus. Então não tem como um homem pecador estar na presença de Deus, uma vez que ele é santo. Os nossos pecados são aquilo que impedem. A mão do Senhor está estendida, porém as nossas iniquidades fazem com que ele não nos alcance por causa do pecado. E isso é um problema grave. Porém, o próprio Deus, sendo misericordioso, sendo onipresente, onipotente, onisciente, sabendo todas as coisas, conhecendo as nossas limitações, trouxe uma solução para isso, que é o Cristo. E nós vemos em 1 João, capítulo 1, verso 9, onde o apóstolo diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Veja que o apóstolo usou os mesmos termos que nós lemos no profeta Isaías. Tanto as iniquidades quanto os pecados são sanados por meio de Cristo Jesus. É muito interessante, porque apesar de ser algo amplo, em que todos nós pecamos, Deus nos dá essa garantia de Exato. que se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Ou seja, ele realmente nos apresenta a solução. Não fica por aí, não fica só no pecado. Existe a solução. Ótimo, muito bem. É interessante nós percebermos aqui na nossa discussão que o pecado é algo inerente, que é da natureza humana, que todos nós somos pecadores, e que há isto que é um grande problema de relação entre Deus e os homens, entre o Criador e a criatura. Muito bem. A próxima pergunta, como você entende a frase de um grande teólogo chamado Sproul, que diz o seguinte, somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Deixa eu repetir. Somos pecadores não porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Como é que nós podemos entender esta frase? É bem interessante essa frase, até porque a maioria das pessoas, né, elas sempre pensam assim, e acredito que nós também já pensamos dessa maneira. Bom, eu sou uma pessoa boa, eu apenas cometi um pecado, cometi um erro, né, e esse erro é que me afastou. Mas no fundo, eu sou gente boa. Eu tenho boa intenção, né, de acertar, mas que na verdade nós todos seres humanos, a partir da queda, como a Keliane até colocou, né, no tema do nosso programa, a partir da queda todos nós temos uma natureza pecadora, né, que nos separam de Deus. E é muito importante que a gente tenha bem claro isso, a consciência de que nós somos pecadores. Eu não sou gente boa. Eu não sou de jeito nenhum. Eu sou, na verdade, como diz lá em Efésios 2, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossos delitos. Nós já nascemos pecadores. Não precisa ensinar uma criança
a fazer alguma coisa errada, não é? Estou passando por isso. Isso, o Reuel tem a bebê dele de 1 aninho, né? Tá fazendo 1 Exato. aninho. E a gente também, que já foi pai, vê a criança, você precisa ensinar o certo, mas o errado, ela vai estar sempre fazendo, né? Querendo fazer algo errado. Tem a inclinação para o pecado. Nós temos uma natureza, Uma natureza. uma genética. E para deixar bem claro, aqui se encontra na telinha do 7, na sua casa, 1, 2, 3, 5 pecadores. Verdade. Nós somos melhor que você em absolutamente nada. Somos o que somos, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Deus eterno. Então, nós observamos que há um grande problema, não é a crise econômica ou política, ou a crise dos hospitais, que não tem dinheiro para o hospital, ou outros problemas que nós vemos por aí. O maior problema que o homem pode entender e conceber é que existe uma separação entre o Criador e a criatura, um abismo chamado pecado. E nós vimos já aqui como Deus decidiu resolver este problema do homem. Ele enviou Jesus para resolver este problema, como disse bem o seminarista, através do sangue de Jesus. Mas agora, chama a técnica mais uma vez para a gente ver o pipoca, para a gente fixar o que nós discutimos aqui. Vamos lá? Pipoca é o acróstico e o pipoca, o primeiro P, é qual o pecado a ser evitado? Qual o pecado a ser evitado? Acredito que o pecado a ser evitado é justamente a falta de entendimento dessa natureza pecaminosa. Quando eu acho que sou bom. Que sou gente boa, que sou boa, especial, não é? que eu não mato, não roubo, não desejo mal a ninguém, então eu sou bom e sou, né, todo bem com Deus. E eu só posso, só fechando o raciocínio, eu só posso buscar a Deus e buscar essa solução que é Cristo Jesus quando eu entendo isso. Exatamente. Não, eu por mim mesma, pelos meus atos, não é? Pelas minhas, meu comportamento, eu nunca vou alcançar isso, porque eu sou uma pessoa pecadora, eu preciso da solução que é Cristo, preciso desse sangue. Então, acho que esse é o pecado a ser evitado, é achar que é bom e não conseguir entender essa natureza pecaminosa que há em nós. Eu acho interessante a gente também ter uma coisa em mente aqui. Assim como, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico, se a gente descumprir uma lei penal, nós somos criminosos, assim também é em relação ao pecado. Se nós descumprimos apenas uma lei de Deus, nós já somos pecadores. E isso não é injusto. E a gente percebe, a gente consegue entender que isso não é injusto quando a gente faz esse parâmetro com o nosso ordenamento jurídico. Quando a gente descumpre uma lei penal, nós já somos considerados criminosos. Ou seja, a gente não precisa descumprir o ordenamento inteiro. A gente pode descumprir só um e já ser considerado criminoso. E por isso somos culpados. E por isso somos culpados. Segundo, qual é da pipoca aí? O indivíduo ou exemplo a ser seguido? Qual o exemplo, então? O indivíduo. Pegando o gancho do pecado a ser evitado, o exemplo a ser seguido é, tendo esse entendimento, uma vez que eu entendo a minha natureza pecaminosa, uma vez que eu já entendi que o meu pecado faz separação entre mim e Deus, então eu tenho que procurar aquilo que a gente citou. Cristo, o único mediador, o único que pode fazer com que esse pecado não seja um impedimento. Eu estava conversando com o Riane antes de começar o programa, certa vez ensinando as crianças, eu dei um exemplo assim, se Deus está ali e nós estamos aqui, a cada pecado que nós cometemos, nós podemos dizer que nos afastamos mais de Deus. Porém, uma ação boa que nós fazemos não faz com que a gente chegue mais perto de Deus. Nós permanecemos no mesmo lugar. A única pessoa capaz de nos fazer nos aproximarmos de Deus foi Cristo Jesus por meio da sua morte e ressurreição. Muito bem. A promessa eu tenho abraçar, mas qual a obra fazer a partir de então e que conhecimento eu preciso adquirir a partir de então? O conhecimento é justamente esse da nossa natureza, né? Pecaminosa. A promessa a gente encontra perfeitamente no versículo que Reuel falou, né? Que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então é uma promessa maravilhosa de que é uma promessa maravilhosa de que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos purificar se nós confessarmos os nossos pecados. Isso é muito importante porque a gente entende a importância desse tema, a importância da gente conversar sobre isso, porque a gente só vai entender a graça de Deus e o que Jesus faz por nós quando nós entendemos quem nós somos. Exatamente, porque só podemos tomar um remédio se descobrirmos que estamos doentes. Se nós não sabemos que estamos doentes, eu vou fazer o que no médico? Não estou doente de nada, estou bem. Mas se eu perceber que eu estou doente, eu procuro já me tratar. E a obra a fazer, né, que é justamente confissão. Eu preciso confessar. Eu preciso compreender que sou pecadora, confessar esse meu pecado, me arrepender, não é?
E assim ter Cristo Jesus e ser limpo, como o versículo diz, purificado dos delitos, pecados, iniquidades e me aproximar de Deus assim. Muito bem. E para fechar o nosso tema, o que eu devo fazer a partir do que Deus nos ensinou esta noite? O que Deus falou com a gente, o que eu devo fazer a partir de então? Devemos confessar nossos pecados para sermos perdoados através de Cristo Jesus. É interessante falar que tem gente que acha que pode ser salvo por si só, né? Mas não se pode ser salvo por si só. Nós podemos ser salvos somente através de Cristo Jesus. Se a gente achar que por nossos próprios méritos a gente pode ser salvo, o sacrifício de Cristo Jesus foi completamente nulo. Então nós só podemos chegar até Deus através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E diga-se de passagem que eu quero dizer salvo, né, do problema pecado, porque nós vimos hoje que há um problema entre o Criador e a criatura. O pecado gera morte. O pecado. E para se ver livre disto, não há como um homem por si só, segundo a ilustração do Reuel, resolver este problema por seus méritos, por suas qualidades, por suas, vamos dizer, boas ações. Ou religião, mas tão somente pelo sangue de Cristo. Então, nós queremos agradecer de todo o coração a vocês que estão aqui e se prepare, porque nós vamos convidar vocês mais vezes. Será um prazer. Alguma consideração? Então? Aproveitar que a gente está aqui, queria mandar um abraço e um beijo para minha mãe, André e a Lia que estão assistindo a gente. Deus abençoe vocês. Tá bom. Então, ficamos com o nosso PGM de hoje. O nosso desejo é que Deus te abençoe e te guarde. E se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira, aqui na telinha do 7 do canal 24. Deus te abençoe. Thomas? Muito bem, esse foi o nosso PGM ao vivo. Eu espero que você que está em casa tenha aprendido grandes verdades através desse PGM que foi muito enriquecedor, tá certo? Lembrando para você que está aí, ó, nossa enquete continua a todo vapor, tá certo? Quem disse o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você sabe? Então ligue para o 986-33-6215. Esse é o telefone que você vai ligar para falar com a gente, dar a resposta dessa enquete que está aí e você vai concorrer a esses prêmios aqui. Uma Bíblia Sagrada, livro do Pastor Hernandes Dias Lopes, mais DVD, oferecimento aí, um presente, né, da Logos Informática, que nós queremos agradecer e mandar um abraço também pelo apoio. E se você tem alguma opinião sobre o nosso programa, quer falar alguma coisa que você aprendeu hoje aqui, manda hashtag agora, hein? Palavra Viva CBM. Por quê? Nós estamos encerrando o nosso bloco e nós vamos para um rápido intervalinho. Mas na volta, nós já vamos voltar com a nossa interatividade, tá certo? Com o Felipe, que vai estar aqui mandando um alô para você que participar. Então você ainda tem esse tempinho para ir lá no Facebook, digitar sua opinião e colocar a hashtag Palavra Viva CBM, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Ministério Jovem, ele proporciona um momento de comunhão, tendo em vista o aprofundamento na Palavra de Deus. A importância do Ministério Jovem é que nós podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas uns com os outros e estreitar cada vez mais os nossos laços com os nossos irmãos. O Ministério Jovem é importante para mim porque ele me proporciona a possibilidade de caminhar com pessoas na minha faixa etária e que compartilham e que passam pelas situações que eu passo também, ou por situações semelhantes. E é muito bom me identificar com pessoas que estão buscando a Deus, como eu também estou, e que querem também ter uma vida mais santa, uma vida que reflete a regeneração que Cristo operou em nós. Um dos motivos pelos quais o Ministério Jovem é importante na vida do jovem cristão é o fato de, por ele, nós aprendemos um pouco mais da Palavra de Deus, estudando uns com os outros e nos aprofundando nas Escrituras. Além disso, é através dele que nós podemos exercitar misericórdia, perdão, amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a amar. Então, nós
praticamos o amor e o ensino do Senhor Jesus que nós aprendemos aqui no sábado à noite, uns com os outros. Por isso é importante que você venha, para crescer junto conosco e buscar mais agradar a Deus e fazer a vontade daquele que nos salvou. Quando eu comecei a frequentar os cultos sábado à noite, eu pude vivenciar experiências que eu ainda não tinha vivenciado. Dentre elas, eu pude manter o contato com pessoas que tinham a mesma idade que eu ou que eram da mesma faixa etária. Eu pude ter uma experiência com Cristo, manter um diálogo com Ele, estar em comunhão com todos os irmãos na igreja e poder estudar e aprender mais sobre o que Cristo tem para me dizer. O que é que você está esperando para poder vir conosco estudar sobre nosso Salvador? Queremos fazer um convite especial a todos os jovens, para que eles venham comparecer ao nosso Ministério Jovem. É um momento de muita comunhão que temos com nossos amigos aqui e é um culto direcionado para nós e que podemos aprender a palavra assim grandemente e queremos que todos vocês possam comparecer conosco aqui para se alegrar aqui na palavra junto conosco. No Ministério Jovem nós aprendemos sobre a importância da Palavra de Deus numa linguagem voltada para esse público. Nós nos reunimos todos os sábados à noite, às 19h30, no templo da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E a Lia também vem. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, que hoje está tratando sobre um tema que é bastante interessante, né? O pecado. Tem muita coisa aí a se falar sobre isso. Eu espero que você que está em casa tenha aprendido bastante coisa, né? Com a nossa entrevista, com o nosso PGM e com todos os momentos que nós tivemos aqui no nosso programa, tá certo? Bom, eu vou passar a palavra agora para o nosso... Garoto propaganda não, garoto, como é que chama? É interatividade, é isso mesmo. Garoto interatividade, que é o Felipe, tá certo? Ele vai falar agora sobre as participações que nós tivemos ao longo do nosso programa. Felipe, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Thomas. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho do pessoal que participou com a gente. A gente quer que você continue participando, para a gente é sempre um prazer ter você participando aqui no nosso programa. E hoje a gente teve um tema muito interessante, muito pertinente, né, sobre pecado, e a gente entende bem sobre esse tema e carecemos da graça de Deus, de Cristo Jesus. A gente quer mandar um alô para Chaguinha, da Igreja Batista Betel, um alô para Chaguinha, que tem nos acompanhado, para Jéssica Sonali, para Solange Leal, para Lídia, da Segunda Igreja Batista em Mossoró, para Bianca e Jéssica, que estão mandando um alô lá para o Bom Jardim. Tá aí mandado nosso alô para o bairro Bom Jardim. Para Islan Garcia, para a Islan Garcia da Igreja Batista Ágape, do pastor Paulenberg. Tá aí mandado o nosso abraço, nosso alô para toda a galera da Igreja Batista Ágape. Lucelena, do Liberdade 1, ela está dizendo aqui que gosta muito do nosso programa. Então, muito obrigado, Lúcia, pela sua audiência, por você estar participando aqui conosco. Para o Damião Fernandes, do Liberdade 1, da Assembleia de Deus, ele está dizendo que tá uma bênção o programa. Tá uma bênção o programa. Um abraço, irmão Damião Fernandes. Para Débora Alves e Carvalho e para Aline Nunes. Queremos também mandar um alô especial para toda a juventude da Segunda Igreja Batista em Mossoró, que lota o nosso WhatsApp, que sempre está nos acompanhando. A gente quer aproveitar e convidar você também. Temos programação sábado à noite, a partir das 19h30, na Segunda Igreja Batista, em Mossoró. Temos mensagens muito importantes. Nosso seminarista Reuel tem realmente sido usado por Deus, tem trago mensagens muito pertinentes ao nosso coração. Então a gente quer que você faça-nos uma visita, não é? Obrigado, Thomas, pela participação. Ficamos aqui mais uma vez. Até a próxima segunda, se Deus nos permitir. Valeu, Felipe. Muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, nós já estamos chegando ao final de mais um programa Palavra Viva, né? O tema de hoje foi o pecado. E você que está em casa,
O que foi que você aprendeu sobre esse tema? Eu aprendi muitas lições. Eu aprendi bastante coisa sobre o pecado e como esse pecado nos afasta de Deus. Talvez você esteja nos assistindo agora aí na sua casa e esteja pensando, mas eu realmente sou pecador. Eu realmente tenho muitos pecados contra Deus. E agora, será que eu estou perdido? Será que não existe solução para mim? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Deus, Ele mandou o seu Filho unigênito para nos libertar do pecado, para nos salvar, não somente do pecado sim, mas também da condenação que o pecado traz. Uma condenação que é eterna, uma condenação à morte eterna, à separação eterna de Deus. Mas o nosso Deus, cheio de amor, mandou o seu Filho para nos libertar desse pecado. Então, eu digo para você que está em casa, eu deixo esse recado para você que está em casa. Existe sim uma saída, existe sim uma solução para esse problema. Conheça a palavra de Deus, conheça o Deus da palavra também, que Ele pode libertar você desse pecado, tá certo? Se você quiser nos fazer uma visita, como o Felipe já falou aqui, nós estamos ali na Avenida Presidente Dutra, vizinho ao Hotel Sabino Palace, é muito fácil de encontrar, né? Em frente àquela saída lá para Areia Branca. Nós temos culto às quartas-feiras, às 19h30 da noite. Nós também temos cultos aos sábados, às 19h30. Nos domingos de manhã, às 9h da manhã, também temos culto. E às 18h nós temos também programação lá na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você é muito bem-vindo para estar conosco aprendendo do nosso Deus e conhecendo mais da sua palavra, tá certo? O nosso programa de hoje já vai terminando por aqui. Tem mais uma vez que eu esqueci de dar. Sexta-feira, às 19h30, vai ter culto lá na Praça do Liberdade. Você também está convidado aí. Você que mora aí no Liberdade ou nas proximidades, você está convidado a participar, tá certo? Sexta-feira, às 19h30, lá na Praça do Liberdade. Nós temos também a resposta, a nossa enquete. Peraí, só um minutinho. Produção. Abre os meus olhos para que eu possa. Pronto. Desculpa aí, tava tentando entender. Produção tá me lembrando aqui que eu tenho que dizer para vocês a resposta da nossa enquete. É lógico, né? Vocês vão terminar o programa com dúvida. Quem falou o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, foi o apóstolo Paulo, tá certo? Se você respondeu corretamente, você está concorrendo. Tem como mostrar aqui os prêmios? Aqui, mostra aqui, Felipe. Opa, Felipe. Pai, um homem de valor, aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, e essa Bíblia Sagrada, tá certo? E também vem com um DVD aí para você que está aí em casa. Se você respondeu corretamente, você está concorrendo a todos esses prêmios, tá certo? Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer a você que ficou aí até agora na sua casa. Quero agradecer a toda a equipe técnica que faz com que esse programa possa chegar até você. E queremos agradecer também e principalmente a Deus que nos permite estar aqui nas segundas-feiras, levando para você essa mensagem, tá certo? Se Deus quiser, estaremos juntos na semana que vem, tá bom? Na segunda-feira, às 18 horas. Das 18 às 19 horas da noite, tá certo? E ao longo da semana tem Batistas na TV aí, também das 18 às 19 horas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.